tema tabu na sociedade portuguesa e mundial. A SIDA, na terceira idade, é um tema de que se evita falar. É uma realidade escondida do qual nós hoje vamos falar, porque prevenir em qualquer idade continua a ser o melhor remédio. Para isso, convidamos o professor Dr. Francisco Antunes, que é médico infecciologista do Hospital Santa Maria. Olá, professor, muito boa tarde e bem-vindo ao nosso programa. Bem, obrigada. E a Filomena Aguiar, que é presidente da Comunidade contra a SIDA, presidente da Fundação Portuguesa A Comunidade contra a SIDA. Assim é que o nome está dito de forma rigorosa. Olá, Filomena, muito boa tarde também. Um aplauso para os dois. Professor, eu vou começar por si, porque eu acho que é muito importante explicar de forma clara, até para que se perceba a gravidade daquilo que falamos, o que é o VIH e SIDA. Eu fiz assim um compasso de tempo de propósito. Bem, em primeiro lugar, quero cumprimentar a assistência e olhar para a cara das pessoas que estão ali. Eu acho que, considerando que se diz que o envelhecimento começa aos 50 anos, algumas das pessoas estão dentro e muito dentro deste programa, dado que têm algumas delas mais de 50 anos. Nós temos que falar muito claramente sobre o problema do envelhecimento e não andar aqui com subterfúgio. Não vale a pena, o envelhecimento começa de acordo com aquilo que é reconhecido mundialmente com os 50 anos de idade, em que as pessoas globalmente se tornam mais frágeis. Bem, e vamos falar de um tema que atualmente está muito relacionado com a problemática do envelhecimento e cada vez mais. Distinguir a infecção VIH da SIDA é como distinguir o desconhecido para o conhecido. No fundo, a SIDA é uma história, corresponde à história da infecção pelo vírus, pelo VIH, que termina na SIDA. Portanto, é uma história longa que dura 10, 20 anos antes de se reconhecer clinicamente que o indivíduo está com SIDA. Portanto, é uma história que passa despercebida do ponto de vista clínico durante 10 ou mais anos. Ou seja, pode-se ter o vírus, mas não ter... Não ter qualquer manifestação clínica de estar infectado por este vírus. Portanto, é esta a diferença mais importante. Dizer que está infectado por VIH não quer dizer que está com SIDA, mas para que as pessoas reconheçam o problema que estamos aqui a tratar, vamos falar da SIDA, mas em que se inclui implicitamente a infecção pelo vírus da SIDA ou a infecção por vírus da imunocência humana. Esta evolução é muito importante porque, repare, que eu tenho 70 anos. E desde 1980, que acompanhei muitos infectados, centenas de infectados por vírus da SIDA, ou vamos falar a partir de agora do vírus da SIDA. Centenas de infectados. E naquela altura, e estamos a falar nos anos 80 do século passado, portanto há quase 30 anos, dos anos 80 do século passado, a problemática estava relacionada com uma doença nova. Era, na realidade, uma doença nova, que afetava principalmente jovens, na casa dos 20 a 30 anos, regra geral, com comportamento homossexual, homens com comportamento homossexual, toxicodependentes e hemofílicos. Era uma doença de jovens e destas pessoas com comportamentos de risco. A infecção acabou por evoluir e também as respostas clínicas também, foi envelhecendo. Era uma doença que eu considero como um verdadeiro holocausto. As pessoas não viviam, quando diagnosticadas já no estádio terminal da evolução desta infecção, não duravam mais do que 1, 2 anos. Portanto, foi um verdadeiro holocausto que eu vivi com estas pessoas. Cerca de 10 anos depois, em 1996, surgiu a terapêutica de combinação, a terapêutica que nós utilizamos atualmente para tratar estes indivíduos. Esta terapêutica de combinação permitiu uma maior longevidade das pessoas. E, por exemplo, quero dizer que no Reino Unido, desde o início, desde 1996 até o ano 2008, a longevidade destas pessoas aumentou 16 anos. E agora, neste momento, posso lhe dizer que uma pessoa em que o diagnóstico tenha sido precoce,
Uma pessoa em que o tratamento seja eficaz. Portanto, estamos a falar de uma nova situação, que é o alertar para a necessidade do diagnóstico precoce, para que permita, e a terapêutica também precoce, que permitam uma longevidade idêntica às pessoas que não estão infectadas pelo vírus da SIDA. E quer dizer que também é curioso que algumas destas pessoas têm uma longevidade, uma perspectiva de vida superior à da população em geral. E pergunta porquê? Porque as pessoas têm um seguimento que a população em geral não tem. Sobretudo as pessoas que as outras não têm. Exatamente. Portanto, isto também é um fator muito importante para as pessoas que, enfim, que estão infectadas por este vírus. Outras pessoas não têm esta longevidade. Não têm esta perspectiva de vida. Têm uma perspectiva de vida semelhante àquelas pessoas que morreram no tempo do Holocausto, que foi dos anos 80, anos 90. Essas pessoas não têm esta perspectiva de vida pela simples razão que não aderem ao tratamento, e às vezes estão impossibilitados ou incapacitados de fazer o tratamento regularmente. Portanto, não é apenas dizer que está diagnosticado, é preciso tratar... Uma intervenção adequada, exatamente, e um seguimento adequado. São as duas mensagens que eu deixo para esta situação. É evidente que nestes anos todos, eu que acompanhei estes doentes desde os anos 80, eu envelheci, como se vê, mas eles também envelheceram. E não quiseram aceitar este envelhecimento, não querem aceitar este envelhecimento. Mas eu, como lhes costumava dizer, a terapêutica, chamada terapêutica antirretrovírica, que é a terapêutica que nós utilizamos, não previne, não tem efeitos sobre o envelhecimento. E, portanto, vocês vão envelhecer como eu. Infelizmente, estão a envelhecer. Eu quero dizer que passaram-se já 30 anos. Tenho doentes que diagnosticaram aos 30, diagnosticaram aos 20, aos 20 e tal anos. Neste momento têm 60, alguns têm 70. E mesmo alguns outros doentes que eu acompanhei têm mais de 80 anos de idade. Aliás, a Filomena dizia-me lá fora que um dos pacientes que acompanha tem 81, não é? Anos. 81 anos. Aliás, agora queria-lhe pedir, Filomena, que nos fizesse, na sua ótica, e obviamente aqui como mulher que acompanha a comunidade contra a SIDA, um retrato do que é o VIH na terceira idade, porque este é um assunto que continua a causar muito incómodo. Acho que é até tema proibido para a maior parte das pessoas. E fala-se pouco, infelizmente. Nós, na Fundação Portuguesa da Comunidade contra a SIDA, temos tido duas faixas etárias muito complicadas, cada vez mais novos e cada vez mais idosos, mais velhos. E esta população dos séniores, eu não gosto de chamar velhos, gosto de chamar séniores, tem sido muito complicada para nós e tem recorrido muito à Fundação porque realmente eles já são diagnosticados numa fase já muito avançada da doença e a maior parte deles não sabe que estão infectados. E daí vem também o alerta da própria Fundação, junto com a comunidade, de todas as pessoas fazerem o teste do VIH. Portanto, eu acho que todas as pessoas na sua vida, uma única vez na vida, devem fazer o teste. Porque temos casos de que as pessoas chegam ao hospital já com uma infecção muito alastrada e acabam por saber que estão infectadas. E daí vem, nós nesta fase agora da Fundação, temos aberto uma consulta especial só para estas pessoas, acompanhamento psicossocial, especializado só para os séniores. E foi um projeto que começou pioneiro em Coimbra, com o professor Vítor Duque, e depois tivemos o apoio do professor Saraiva da Cunha, que é o diretor clínico de serviço, do Serviço de Infecciologia dos UCS, e temos tido tantas pessoas da Zona Centro, que o projeto começou a ser conhecido, começou a ser apoiado também por um projeto, nós tivemos uma candidatura aprovada da Missão Sorriso, e agora passamos para o Porto, para a Zona Norte. E então englobamos o Hospital de Gaia e o Centro Hospitalar do Porto. Filomena, mas porquê é que esta franja de público sénior está a aumentar tanto? Está a aumentar porque as pessoas acabam por... Também os médicos estão mais alerta agora neste momento com algumas infecções tão alastradas que aparecem. E, portanto, por exemplo, nós temos um caso de um senhor que entrou com uma pneumonia, esteve nos cuidados intensivos e acho que era muito predominante e acabaram por fazer o teste e estava infectado. Portanto, temos vários casos destes que nos aparecem. E acabam também porque nós agora também estamos a fazer mais rastreios e começamos a fazer rastreios também nesta faixa etária. E acabam por nós detectarmos que há pessoas que estão infectadas imediatamente e não sabem. E são encaminhadas
para os serviços imediatamente. Acabam por, quando vamos para fazer os testes, as pessoas dizem, não, eu já não tenho idade para isso. E quando são confrontadas com um teste positivo, é muito complicado. Já vamos falar da idade para isso e muito mais daqui a um minuto. Ora, estamos de regresso para esta conversa sobre o VIH na população idosa e eu queria, desde já, alertar aqui os nossos espectadores. Já vamos ouvir o testemunho de uma mulher que acaba por relatar aquilo que viveu, ou seja, o facto de ter descoberto já, no momento em que o marido estava muito doente, que ela própria estava infectada e descobriu até de uma forma bastante dura. Mas eu queria perguntei à Filomena, e também gostava de ouvir a perspectiva do professor. Porquê é que nesta faixa etária estão a surgir tantos casos? É por falta de informação? É porque há comportamentos de risco, mas não se para sequer para pensar que há comportamentos de risco nesta idade? O que é que se passa, professor? É assim, em primeiro lugar, porque estas pessoas infectaram-se na casa dos 40 anos e só agora é que foi feito o diagnóstico tardio. Por outro lado, se tratarmos de pessoas que se infectam na casa dos 50 ou 60 anos, tudo isso é possível. Tendo em consideração o seguinte: no ano 2013 foram diagnosticados cerca de 1.100 novos casos de infecção por vírus da SIDA, dos quais 60% eram heterossexuais. Portanto, houve uma evolução. Agora são afetados mais os heterossexuais. E depois, outro fator que é importante e que nós temos que falar aqui, que é a sexualidade. As pessoas mais idosas ou as pessoas mais velhas têm mais tempo para se dedicarem às suas relações amorosas. Porque ou estão sós, ou já não têm filhos para acompanhar, restam-lhes alguns netos. Por outro lado, particularmente para os homens, a longevidade da sexualidade foi aumentada com estes novos medicamentos para a disfunção erétil. E, por outro lado, não sensibilizando esta população para os problemas da transmissão deste vírus, porque eles têm pouca percepção relativamente a esta situação, não querem utilizar preservativos. Porque os preservativos lhe incomodam, têm dificuldade em manter a ereção e não gostam de utilizar preservativos. Portanto, aqui há dois fatores muito importantes. A longevidade que foi atribuída à utilização dos medicamentos para a disfunção erétil. Sim. E também a negação relativamente a estas situações e a não utilização de preservativos. Portanto, aqui há dois fatores que são importantes relativamente ao risco de transmissão. E, portanto, aquilo que é importante é que as pessoas sejam sensibilizadas para o problema do risco que estão a correr, mantendo estes comportamentos chamados, continua a haver comportamentos de risco, mantendo estes comportamentos relativamente à sua sexualidade. E, por outro lado, ao papel dos médicos. Os clínicos também não estão sensibilizados para esta situação. A partir de uma determinada idade, há risco para transmissão do vírus da SIDA, os clínicos ainda não estão sensibilizados para este risco, para esta população. E não advertem as pessoas para o facto de ser necessário o diagnóstico, ser necessário também a prevenção relativamente a esta situação. Os clínicos, a partir dos 50, 60 anos, não falam de sexualidade, não falam de relações sexuais. É um tabu também. É um tabu. Portanto, neste momento, o que há a fazer é, de facto, sensibilizar as pessoas. Para isso são úteis estes programas de sensibilização desta população mais idosa e, por outro lado, também haver educação relacionada com os clínicos, particularmente nos cuidados primários de saúde e muito especificamente para os médicos de família. Ora, vamos ouvir o testemunho que há pouco anunciei, depois já continuamos a conversa, mas vamos ouvir o testemunho de uma mulher que relata o que viveu a partir do momento em que descobriu que estava infectada. Maria esteve casada há mais de 4 décadas. Tem 75 anos e há 6 descobriu que foi infectada pelo marido com VIH. O vírus da imunodeficiência humana ataca o sistema imunitário do organismo, ou seja, destrói os mecanismos de defesa que nos protegem das doenças.
Eu descobri que o meu marido estava infectado, já ele estava numa fase terminal, porque ele nunca me disse. Imediatamente pedi para fazer análises. Fui fazer análises e também estava infectada. Imagina, eu tenho 75 anos, aos 69 anos, ou 68, eu vinha saber que estava infectada com o VIH. Foi um choque terrível. Não me confrontei, porque ele estava numa fase terminal. Não me confrontei e ele acabou por falecer. Eu fiquei muito revoltada. Que acho que eu merecia, passado tantos anos de casamento, saber que o meu marido e eu dávamos perfeitamente bem. E há muita gente que, por pensar que o marido, que já vivem há 40 ou 50 anos, que isto não lhes pode acontecer. Pode acontecer-me a mim. O que mudou é este segredo que vive comigo, que eu não tinha segredo nenhum. E agora tenho um. De contrário, sou a mesma pessoa. O meu médico é uma pessoa excepcional e eu fico muito feliz quando lá vou e lhe pergunto como estou, Sr. Doutor. Às vezes brinco, pergunto qual é o meu prazo de validade e ele diz que eu não tenho prazo. Falo com a minha psicóloga, que são pessoas excepcionais e que me têm ajudado imenso. Aconselho toda a gente a pedir ajuda, a que não deixem de tomar a medicação, que é aquilo que eu faço todos os dias, com certeza que me traz esta boa disposição, é eu não me sentir uma pessoa doente. E aquelas pessoas que até hoje ainda não fizeram as análises, acho que é um apelo que eu vou fazer. Toda a gente devia fazer estas análises. Não custa nada, é tirar um bocadinho de sangue e começar a fazer a medicação se estiverem infectados. Se não estiverem, ótimo. Desejo-lhes maiores felicidades. Que não tenham medo de fazer as análises. Porque agora há todos os apoios. É agarrar-se. Agarrar-se à vida. Como eu estou agarrada, porque eu espero ainda viver mais uns anos. Filomena, há aqui uma frase que me ficou no ouvido. Eu agora tenho um segredo. É isto que vive, ou seja, estas pessoas que se chegam junto de si, até porque é psicóloga clínica, são pessoas que muitas vezes transportam um segredo, com esta mulher que foi infectada. Um segredo muito pesado. Muito pesado. E que acaba por ser uma coisa que é complicado para as pessoas que estão infectadas. Porque a maior parte destas pessoas vive completamente isoladas. Isoladas não é dizer que vivem sozinhas em casa. Vivem isoladas toda a sociedade com o segredo que mantêm. Mas não podem partilhar com a família? Não conseguem partilhar com a família porque serão rejeitadas, não conseguem partilhar com ninguém. Então refugiam-se ou no seu médico ou, neste caso, com a fundação, com o apoio psicológico. E, portanto, este apoio para estas pessoas é fundamental. Daí vem nós criarmos um serviço que levamos à casa destas pessoas, o médico para fazer a avaliação, levamos a medicação. Estamos a falar de pessoas muito carenciadas para não terem que vir todos os meses deslocarem-se ao hospital. E levamos também o enfermeiro para fazer as análises e vai o apoio psicológico também. Portanto, acabam por ter, se puderem deslocar, muito bem, se caso não puderem deslocar... Não deixam de ser acompanhadas. Não deixam de ser acompanhadas e acabam por ter todas as semanas um apoio ao domicílio psicológico. Isto deve-se também porque realmente nós na região norte conseguimos um apoio excepcional, que são os bombeiros voluntários de Baltar, na pessoa do seu presidente e do seu comandante, que conseguiram desbloquear toda esta parte logística para nos apoiar nestas deslocações, porque estamos a falar de deslocações muito distantes mesmo. E, portanto, acaba por ser muito dispendioso, mas que estas pessoas precisam deste apoio e daí vai nós iniciarmos este projeto agora, este ano, na Zona Norte. Eu estava a ouvir testemunhos
testemunha pensar outra coisa, Filomena. Esta mulher faz o retrato de um casamento e de um companheiro que, na sua cabeça, era alguém em quem ela podia depositar toda a sua confiança, que jamais ia ter um comportamento de risco ou iria procurar... E que só soube que estava infectado já em fase terminal no hospital. Exatamente. Ela teve esta notícia quando o marido entrou de urgência no hospital. Isto é uma coisa mais frequente do que julgamos, ou seja, nestes casamentos longos, dos elementos tem um comportamento de risco. Tanto em casamentos longos, como também em pessoas que ou se separaram ou se divorciaram, porque nós agora temos imensos divórcios e acabam por as pessoas querer refazer a sua vida e acreditam, porque pensam, as pessoas confiam muito e pensam que as pessoas, pronto, porque realmente houve uma evolução muito grande na terapêutica da SIDA, é verdade. Eu tive os meus primeiros, eu já estou há 19 anos a trabalhar nesta área e os meus primeiros doentes tomavam 10, 20, 30 comprimidos. Hoje em dia tomam 1, 2 no máximo. Portanto, acaba por ser uma qualidade de vida para o doente muito grande. E acabam também por ter muito menos internamentos, muito menos infecções e têm uma vida mais ou menos, como que tivessem outra doença crónica, não é? E as pessoas acabam por não acreditar que as outras pessoas estejam infectadas e confiam. Confiam por duas razões. Primeiro, porque confiam mesmo e segundo também porque não fizeram o teste e não sabem que estão infectadas. Claro. Neste caso é diferente, porque ele sabia que estava infectado e não lhe contou. Mas nós também temos muito isso nesta faixa etária. Ou seja, sabia, não contou e não claro contou, que ela acabou exatamente. Por ser... E depois também foi um bocadinho dramática a forma como teve notícia que estava infectada. Ela? Sim. Agora, doutora, há pouco tocou na questão dos... Professor, desculpe, tocou na questão dos médicos. Como é que acha que, não havendo uma alteração da mentalidade, que as próprias pessoas vão reagir se, por exemplo, numa consulta com o médico de família, o médico de família, como um dos temas de conversa, dizer, bom, eu acho que está na altura, a pessoa tem 50, 60, 70 anos, está na altura de, nestas análises que vamos pedir uma análise ao VIH. Acho que... Como é que acha que as próprias pessoas vão reagir? Vão sentir que de alguma forma as estão a ofender, a desconfiar da vida que eventualmente terão para o médico pedir esta análise? Eu acho que as pessoas aceitam. Acha que aceitam? Se o profissional explicar, aceitam. Porque cada vez mais as pessoas sentem que é um método de segurança evitando situações que já foram aqui referidas. Portanto, as pessoas aceitam porque, apesar de, na sua expressão exterior, darem a sensação de que aquilo é uma surpresa, pode não ser uma surpresa. Pode ter havido no passado comportamentos de risco. Não é uma exigência, mas é uma. Mas isto não pode ser feito desta forma. Nós temos que falar com as pessoas. Explicar, obviamente. Temos que saber se, de facto, qual foi a vida destas pessoas. E por isso é que os médicos de família devem estar mais vocacionados ou devem estar mais sensibilizados para esta situação, porque são eles que estão em maior proximidade com a população. E a grande parte deles também conhece as pessoas, conhece o ambiente familiar, conhece o ambiente social destas pessoas, conhecem às vezes os seus próprios comportamentos. E isto para lhe dizer também que não basta nós falarmos da infecção pelo vírus da SIDA. É também falarmos também referirmos o facto de que estas pessoas com esta idade estão mais afectas às comorbilidades, isto é, às doenças cardiovasculares, às doenças renais, às doenças hepáticas, que vão acelerar a evolução para a SIDA. O envelhecimento traz como consequência o acelerar para a evolução do indivíduo infectado para a SIDA. Portanto, acho que aqui há três fatores importantes relativamente àquilo que é necessário as pessoas fazerem neste momento. Primeiro, que os médicos de família estejam sensibilizados para este problema, seja a chamada atenção para o facto de que ter mais de 50 anos não quer dizer que não tenha corrido risco ou não esteja a correr risco, como eu referi, para a infecção por vírus da SIDA. Por outro lado, há que ter uma maior abertura relativamente ao diagnóstico precoce. Por exemplo, o diagnóstico precoce nas farmácias, como é feito, que são
os centros de proximidade, que são... muitas vezes conhecem tão bem a vida das pessoas. Exatamente. Seja mais aberto, como se faz nos outros países, em França e em Espanha, em que as pessoas podem pedir um teste na farmácia. O teste... Atualmente, o teste vamos lá ver, de rastreio, que as pessoas gostam de chamar de despiste. Despiste é um acidente. Mas os testes de rastreio agora não é necessário a picada. Basta a saliva. A própria saliva permite o diagnóstico. Portanto, aquelas pessoas que têm risco de serem picadas ou de irem a uma farmácia e serem picadas, agora já não é necessário essa picada. Por outro lado, há estas organizações não governamentais, como é o exemplo daquilo que nós temos neste momento aqui na companhia de uma pessoa muito responsável por essas organizações governamentais, porque essas organizações não governamentais têm desempenhado um papel enorme relativamente à prevenção, ao diagnóstico e mesmo nestes casos ao apoio social. Exatamente. Portanto, é necessário que as organizações governamentais, o próprio governo, se dê mais apoio a estas organizações, por forma a permitir a prevenção, porque as pessoas que estão envolvidas estão também no terreno, às vezes até próprios estão na rua, permitindo a prevenção, permitindo o tal diagnóstico precoce, sem estar a envolver um hospital ou uma unidade de saúde, porque aqui de uma forma muito mais privada e resguardada. Exatamente. Mais no terreno. É praticamente. E estas próprias organizações têm desempenhado um papel notável também no apoio social. Portanto, aquilo que eu penso e aquilo que eu afirmo neste momento é que é necessário dar mais apoio a estas organizações. Filomena, aliás, vocês devem sentir muito isto que o professor estava a dizer, porque tendo em conta todos os apoios que dão, e estes doentes, aliás, ouvimos neste testemunho, muitas vezes caem numa situação de isolamento porque eles próprios se auto-isolam, ou seja, sentem que aquele segredo é quase maior do que eles próprios. Se calhar sem a vossa intervenção seria muito mais complicado resgatar estas pessoas para a vida. E estamos também a falar de algumas pessoas que vivem em meios rurais, o que é muito complicado, porque acabam por, mesmo que se queira enviar a medicação para elas, não conseguimos, porque não podemos mandar para a farmácia porque é numa aldeia, não podemos mandar para o centro de saúde porque as pessoas são conhecidas e, portanto, acaba por ainda ficarem mais isoladas. São prisioneiras de tudo. De tudo. E aí vem a importância destes parceiros, que sem estes parceiros não era possível realizar este projeto, não havia financiamento para isto. E, além disso, também temos a nossa linha de atendimento, uma linha verde, que é o 821 31 40, que grande parte de alguns utentes, tirando também os próprios médicos que, em alguns casos, são com mais carências económicas, que nos encaminham para nós, eles próprios recorrem à nossa linha de atendimento para apoio. Portanto, é fundamental ter esta linha a funcionar, eu não digo 24 horas, mas quase 24 horas. Muitas vezes nós reencaminhamos a linha para os nossos telemóveis para poder dar o apoio, porque há duas horas críticas com estas pessoas. Nos de meia idade a seguir ao emprego e nas pessoas de idade a seguir ao jantar. Pois. Que recorrem muito. Exatamente. Portanto, é para ver como elas se sentem tão isoladas. Exatamente. Porque acabam por estar em casa com os familiares, mas ninguém sabe. Eu tinha um doente que há tempos me disse assim: doutora, como é que eu posso alguma vez ter algum apoio em casa se na minha casa dizem-me assim: meu Deus, se eu tivesse uma doença destas, suicidava-me? Eu gostaria aqui de referir um fato. E é para terminar, Sr. Professor. É para terminar? Sim, é para terminar. Então pronto, já não falo. Não, fala, claro que fala. Estou a dizer, então, é para terminar. O que vai dizer, professor? Aqui há um aspecto muito importante que eu gostaria que fosse sublinhado. Que a pior doença, neste momento, relacionada com a infecção pelo vírus da SIDA, não é o seu diagnóstico, não é o seu tratamento, como aqui foi referido, é um tratamento, um comprimido por dia. Tem que ser um tratamento para toda a vida. Isto, de facto, resolve o problema, mas o tratamento para ser toda a vida. O grande problema, e esse é um combate que também deve ser realçado, particularmente não realizando apenas um programa por dia, um programa por ano nesta área, mas várias vezes, falar sobre a estigmatização e a discriminação destas pessoas. Sim. O grande receio do diagnóstico das pessoas proativamente, pelos comportamentos de risco que tiveram no seu passado, dirigirem-se a um centro de saúde,
é de facto a estigmatização no centro de saúde, onde todos o conhecem. Portanto, estas organizações não governamentais, que têm uma maior proximidade com as pessoas, a própria organização não tem aquele estigma de ser um centro de saúde onde as pessoas todas se conhecem, também devem ser suportadas neste aspecto de luta contra a estigmatização e a discriminação, que no meu conceito são os piores males que sofre esta epidemia. Sim. E esta situação e esta doença. Portanto, deve haver um programa específico, uma vez por mês, dedicado à estigmatização e à discriminação. É um desafio que eu lhe lanço. Já registrei, professor. Bom, eu agradeço aos dois a vossa presença e está registado, e acho que com isto esclarecemos com certeza muito os nossos espectadores e pelo menos passámos informação que eu espero que tenha validade e que com isto se possa fazer o caminho da prevenção, que é o único que faz sentido. Muito obrigada aos dois. Um grande aplauso. Obrigada.